Olá a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso canal O Valor da Idade. Um canal que eu digo que é um sonho, né? Que eu acho que do primeiro programa, aqui do primeiro episódio, vamos assim dizer, eu trouxe a ideia de nunca desistir dos nossos sonhos. E esse sonho cada vez está ficando assim mais gratificante, porque até uma das lógicas dos sonhos que a gente tem, né, dos sonhos de vida, é que os sonhos nunca são individuais, eles sempre são coletivos. E a ideia do sonho é que todos possam participar, todos possam usufruir das coisas boas que a gente imagina na vida. E o valor da idade, eu digo para vocês que é um sonho que cada vez se torna mais real. E eu tô muito feliz com a audiência das pessoas, tô muito feliz com as mensagens que as pessoas estão enviando. Nossa, é algo muito gratificante perceber como que a gente pode ajudar e como que vocês me ajudam também, trazendo informações, trazendo sugestões. Por isso, gente, que eu peço para vocês, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Quem ainda não acionou o sininho de notificações aí do ladinho, é só clicar ali em cima que já vai estar funcionando, porque quando a gente clica nas notificações, cada vídeo novo, vocês vão receber essa informação que está chegando, né? E também, se puderem compartilhar e comentar ali, colocar o que vocês estão achando dos vídeos, só vem ajudar, porque a opinião de vocês é fundamental, porque é só assim que a gente consegue melhorar e realmente levar conteúdo, né? Conteúdo com qualidade, conteúdo com evidências para que vocês possam utilizar na vida de vocês com diferentes faixas etárias, porque a nossa ideia no valor da idade, como eu falo aqui no nosso barbantinho, né? É que a gente vê, né? Perceber a vida como essa linha, né? Essa linha de barbante, que a ideia é unir as pontas, mas falando sobre infância, adolescência, adulto e idoso. Então, que essa nossa vida possa ser vivida plenamente e a que a gente possa usufruir cada fase da vida, valorizando cada vez mais as nossas idades aí com o passar dos anos. E hoje vamos falar um pouco aí sobre adolescentes, que é um assunto que as pessoas perguntam muito, até mandaram mensagens, olha, fala mais sobre adolescente, que a gente tem muitas dúvidas. E hoje eu quero falar um pouquinho, né, sobre a questão de ser flexível ou ser muito rígido. Como que é isso, né? Flexibilidade, rigidez, essa questão de você ter uma firmeza muito grande, como que é esse processo com os adolescentes? Muitos adolescentes, eles buscam também, em relação aos comportamentos, os limites. Eles também precisam das pessoas que possam dizer ali, não vai, não é adequado fazer isso, não concordo com a sua opinião, não acho adequado ou saudável fazer certas coisas. E essa negativa é necessário para que a pessoa consiga formar a sua própria personalidade, para que a pessoa consiga também rever os próprios conceitos, porque famílias que são muito permissivas, que deixam o adolescente, né, fazer várias coisas que tem vontade no momento, na hora que quer, a curto prazo eu digo que pode até ser assim algo confortável, mas a longo prazo é muito difícil, porque com o passar do tempo, esse adolescente vai se tornando um jovem adulto, um adulto que vai precisar de aspectos responsáveis aí, de responsabilidade, e também vai precisar entender as próprias emoções quando algo não acontece como esperado, quando alguém fala algo que não concordou, quando existe uma cobrança, uma exigência em que a pessoa vai ter que também, vamos assim dizer, repensar algumas atitudes. E isso, na verdade, é o ambiente familiar que propicia todo esse momento. E aí eu queria trazer para vocês um pouco da diferença entre rigidez e firmeza, que existe uma diferença muito grande. As pessoas rígidas, pais rígidos, são aqueles pais que têm uma visão unilateral das coisas, em que é assim, a minha opinião é a única que vale e eu não estou aberto para escutar nada com ninguém e aquilo que eu acredito e não tenho essa abertura para escutar a opinião do outro. Firmeza já é quando eu tenho aquela convicção que eu sei o que é certo, entretanto eu dou essa abertura para escutar o que o outro traz, mas não é por isso que as coisas vão mudar de imediato. Então eu vou dar um exemplo para vocês, né? Ir para a escola e aprender os conteúdos. Então vamos pensar assim, tem que aprender a equação de segundo grau, equações, enfim, né? O professor, ele pode ter uma postura rígida ou firme. O que seria isso? Uma postura rígida é aquela postura que o professor ensina da forma como ele aprendeu, não considera como a turma tá assimilando aquele conteúdo e assim, é aquela lógica, né? Tipo, olha, eu tô aqui para dar aula, vocês estão aqui somente para aprender, e é umas falas nessa linha que a gente já escutou muito. São pessoas rígidas que elas não abrem para novas possibilidades. Firmeza já é o contrário, a pessoa consegue trazer aquele conteúdo de uma forma específica que é importante,
Só que também ela tem uma abertura para escutar a opinião do outro, para entender o que o outro está pensando em relação àquilo. Então eu digo, ensinar equação de segundo grau é um conteúdo valoroso, importante, com certeza, não vai deixar de trabalhar isso. Mas eu posso ter uma firmeza em relação a essa explicação e ao mesmo tempo uma abertura para escutar os alunos, trazer novas metodologias. Nossa, se eu aprendi que era de uma forma, eu posso também ter outras formas de ensinar esse mesmo conteúdo. Hoje, com as tecnologias, com tantos avanços, os profissionais da educação, principalmente, eles de certa forma tiveram que sair de uma postura rígida e para uma lógica de firmeza. E essa ideia, o que seria? Você ter os valores, ter aquilo que é necessário passar, mas também não deixando de escutar o outro. Qual que é o exemplo muito assim claro que eu falo para vocês? Um lápis, ele é rígido, né? Ele é muito rígido, não tem flexibilidade nenhuma. E quando tem uma questão de ser assim colocado numa situação de dificuldade ou que precisa ter alguma mudança, o que acontece com o lápis? Se ele é muito rígido e a gente vai pressionando, ó, ele quebra. Ele não consegue ter a flexibilidade. Ele não consegue abrir para novas situações. Ao contrário, o elástico, ele tem a firmeza, porém ele é flexível, ó. Ele consegue elastecer, ele consegue voltar. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, um monte de lápis e caneta, tudo misturado aqui, eu preciso enrolar aqui, ó. Tô enrolando. Os lápis aqui, ó, estão firmes, eles não saíram da situação, mas o elástico foi flexível, ele se adaptou a todo o processo. Então ele conseguiu conter, que era a função do elástico, vamos assim dizer, que é conter, que é agregar, só que ele é flexível, o objetivo é alcançado, só que não precisa ser de uma forma tão rígida. O lápis já não consegue, ele foi quebrado, ele não consegue mais ter essa lógica de flexibilidade. Então, ao meu ver, o que eu queria trazer para vocês? A diferença entre firmeza e rigidez. A rigidez não ajuda, gente. A rigidez é a tua opinião soberana, como assim, tenho realmente a certeza de tudo, ninguém pode questionar, ninguém pode falar nada. E quanto mais rígido nós somos, mais isolados ficamos, porque as pessoas vão se afastando também. Não digo só os filhos ou os adolescentes, mas as pessoas como um todo. Quanto mais firme, mas ao mesmo tempo que a firmeza traz essa flexibilidade, eu tenho os meus conceitos, eu acredito nos valores, eu acredito em certas situações que são minhas, mas não quer dizer que eu não estou aberto a escutar o outro. Isso faz uma diferença muito grande nas relações sociais. E por que eu estou falando isso para vocês, né? Para essa convivência com o adolescente ser algo mais agradável e saudável. E também eu digo que na convivência com as outras pessoas, não somente com os adolescentes. Quando você tem firmeza daquilo que você acredita, mas você tem essa flexibilidade em conjunto, as relações sociais são muito mais saudáveis. Quando eu só tenho a rigidez, aí as relações sociais vão ficando cada vez mais escassas, a solidão vai aproximando cada vez mais da gente e isso é muito difícil, porque no processo de solidão eu não consigo ter trocas, eu não consigo ter aprendizagem, eu vou ficando somente com as minhas próprias convicções e as convicções elas são de certa forma prisões em nossas vidas, eu não consigo abrir e olhar para o outro de uma forma nova, de uma forma que eu estou aprendendo. Então pensa um pouquinho sobre esse processo de rigidez, firmeza. Como que está sendo isso na sua vida? Lembra da nossa história, ó, rigidez é o lápis. Quando a gente começa a colocar numa situação um pouco mais intensa, quebra. E aí não tem mais o que fazer. As relações, ó, são distantes. Agora, a firmeza é igual ao elástico. Ele consegue conter, ele faz o objetivo dele, mas ele consegue ser flexível a cada situação também. E lidar com o adolescente é muito isso. É você pensar muito como que você está agindo com esse adolescente. Com rigidez ou com firmeza, certinho? Pensa um pouco sobre isso, deixe seus comentários, que tem vários vídeos aí acontecendo sobre as diferentes fases da vida, valorizando cada idade e cada vez mais a gente vai colocando aí mais informações. Espero que tenha feito sentido para você e se não fez sentido, mas que alguma coisa possa ter mudado aí na sua história também. Um abraço e até o próximo encontro.